Um casal de 14 anos enfrenta crise após uma descoberta impactante. O marido, diante de traição, escolhe entre perdoar ou divorciar. Com filhos, a situação é complexa. Pressões familiares intensificam o conflito interno. Alguns defendem perdão, outros, divórcio. Enquanto isso, em outro relato, passado não resolvido revive após anos. Ela desapareceu sem explicação antes do casamento e agora manda mensagem. Sentimentos contraditórios, raiva, nervosismo, esperança e tristeza. Ainda há atração. Descobri que minha esposa estava planejando me trair e eu decidi ir embora e sou o cara mau. Minha esposa e eu estamos juntos há 14 anos. Temos 2 filhos juntos, um menino de 11 anos e uma filha de 13 anos. Eu trabalho em finanças e minha esposa é consultora de TI. Minha esposa geralmente tem que fazer uma viagem de negócios a cada 3 ou 4 meses. Como é a área de TI, a equipe dela é cheia de caras. Nunca me importei muito com isso. A empresa dela sempre paga para eles terem quartos de hotel separados e geralmente verificamos um ao outro quando estamos fora. Cerca de uma semana e meia atrás, eu estava procurando os contatos de um dos nossos amigos para transferir para o meu telefone. Quando eu estava procurando, minha esposa recebeu uma mensagem de texto de uma mulher chamada Lisa. Ela nunca me falou sobre uma Lisa, e eu comecei a ler as conversas. Comecei a lê-los e não consegui ler 2 mensagens até que meu coração explodiu. Acontece que Lisa era apenas um pseudônimo para um de seus colegas de trabalho. Eram textos íntimos em gráficos sobre o que eles fariam um com o outro. Não consegui ler mais do que algumas porque doeu muito. Fiz o meu melhor para manter a compostura e perguntei a ela mais tarde naquela noite se havia algo que ela queria me contar. Ela apenas fingiu e disse não. Permaneci calmo o máximo que pude e tive a noite mais longa tentando dormir. No dia seguinte, eu disse a ela que precisávamos conversar. Eu disse a ela que estava pensando em terminar nosso casamento. E a uma linda mulher chamada Lisa e que eu quero fazer XYZ com ela, as citações de sua conversa. Ela ficou confusa no começo, então percebeu que eu sabia. Imediatamente ela começou a soluçar e saiu para começar a chorar. Meus filhos vieram e começaram a me perguntar o que estava acontecendo. Eu disse a eles que o papai estava indo embora por um tempo. Subi as escadas, peguei o essencial e fiquei na casa do meu amigo. Emocionalmente, meu coração estava em chamas ali. Eu não queria ficar violento na frente dos meus filhos. Eu fui embora porque não sabia por quanto tempo mais eu conseguiria manter a compostura. Desde então, minha esposa tem me mandado mensagens de texto freneticamente. Eu disse a ela que não quero resolver as coisas. Quero me divorciar. Contei aos meus pais e aos pais dela sobre a situação. Os pais dela me incentivaram a tentar resolver as coisas. Eu disse que não. Meus pais, por outro lado, disseram que me apoiariam não importa o que acontecesse. Cerca de uma semana após minha descoberta, minha esposa descobriu que eu estava na casa de um amigo por alguém. Ela acaba dirigindo até a casa. Começa a bater na porta. Meu amigo e eu atendemos. Eu disse a ela que ela precisa ir embora. Ela acaba forçando a entrada na casa. Vou para o quarto de hóspedes onde estou hospedado. Sento na minha cama. Ela começa a gritar na minha cara, implorando para que eu fale com ela. Fico sentado ali, sem entender nada. Então peço para ela ir embora. Por fim, ela vai embora chorando e gritando ao mesmo tempo. Começo a provocá-la depois que ela entra no carro. Acabo ouvindo depois que ela sofreu um acidente. Ela destruiu o carro. Desde então, voltei para cuidar das coisas agora até minha esposa melhorar, mas ainda planejo seguir em frente com o divórcio. Já consultei um advogado e já comecei a colocar minhas finanças em ordem. Agora todo mundo está me dizendo para perdoá-la, que isso é punição suficiente. Até meus pais estão me dizendo para resolver as coisas com ela. Eles estão me dizendo que estou jogando tudo fora. Meu orgulho está me impedindo de tentar fazer as coisas funcionarem. O que realmente me incomoda é que ela tem feito essas viagens de negócios há anos, com as mesmas pessoas. Então é altamente improvável que a vez em que a peguei tenha sido a primeira e única vez. Eu tentei falar com ela sobre isso, mas ela está mantendo sua história, sem nenhuma outra evidência. Acho que nunca saberei. Não acredito em suas palavras de jeito nenhum. Meus filhos têm me perguntado o que está acontecendo. Eu disse a eles que isso é algo que eles podem perguntar à mãe deles. Eu não quero parecer o pai malvado que abandonou a família, mas também não quero causar uma impressão negativa da mãe deles. Então eu a deixo decidir que história ela quer contar a eles. Quando minha esposa estava me implorando para ficar depois do caso, nosso conselheiro matrimonial disse a ela: há 2 tipos de pessoas no mundo, aquelas que podem perdoar a infidelidade e aquelas que não podem. Seu marido não pode. Aparentemente, nem você pode. Tudo bem, é quem você é. Então honre isso e seja fiel a si mesmo. Ao longo do caminho, consegui perdoá-la, mas ainda assim me divorciei dela porque não acreditava mais nela, não confiava mais nela. Entendi que sem confiança, o relacionamento está acabado. Então, divorcie-se dela porque a confiança está destruída. Você deveria contar algo aos seus filhos. No mínimo, diga a eles que você está apenas ajudando em casa por causa do acidente, mas que ainda planeja se mudar. Você não quer dar falsas esperanças a eles. Eles precisam saber o que está acontecendo ou haverá problemas de confiança.
confiança a longo prazo. Quando meus filhos perguntaram sobre o motivo do divórcio, eu apenas disse: é coisa de adulto. Eu te conto quando você for mais velho. Eu acho que você ter ido embora foi uma má ideia do ponto de vista da custódia. Eu acho que você não contar aos seus filhos também é um erro. Você não precisa entrar em detalhes, mas agora eles estão se perguntando por que você está agindo de forma tão louca e você provavelmente parece o problema. Você deveria apenas dizer que sua esposa está te traindo com um colega de trabalho e que vocês dois estão se divorciando, e que você gostaria que eles fossem morar com você, mas se eles preferirem, você pode fazer a coisa da custódia compartilhada. Não fique louco com isso, mas pelo menos conte a eles o essencial do que está acontecendo da próxima vez que seus pais disserem que você precisa resolver isso. Pergunte a eles se eles resolveriam se descobrissem que o cônjuge os traiu por anos com alguém com quem trabalhavam. Meu palpite é que eles vão dizer não e será o fim disso. O fato de sua esposa ter listado esse cara com um nome falso só mostra que isso foi totalmente premeditado. Você não tem motivo algum para confiar nela e se você sente vontade de terminar, acho que isso é perfeitamente válido. Ao mesmo tempo, terminar um casamento com filhos é sempre um julgamento e se você quer ficar e resolver isso, acho que também está tudo bem. Como você se sentiria se descobrisse que esse caso tinha acabado de começar e não estava acontecendo há muito tempo? E se sua esposa largasse o emprego, isso ajudaria? E se você a traísse com outra pessoa, isso ajudaria? Tente pensar no que seria necessário para você estar disposto a ficar. Se houver algo, então você saberá quando ir embora se não conseguir o que quer que seja. Minha ex-noiva me deu um bolo antes do nosso casamento. Já se passaram 16 anos e agora ela quer conversar sobre isso de novo. Devemos reabrir feridas fechadas? Nunca me deram uma explicação. Ela simplesmente foi embora e não contou a ninguém. Foi literalmente bem antes da nossa grande cerimônia de casamento. Ela não deixou um bilhete, nada, apenas foi embora. Até a família dela ficou perplexa. Ela simplesmente se levantou e foi embora. Nós namoramos durante todo o ensino médio e durante toda a faculdade. Ela finalmente voltou, mas não para mim. Eu tive que descobrir por meio de terceiros, seus pais. Ela não tinha intenção de voltar para casa. Ela não queria nada comigo e disse aos pais para evitarem que eu estivesse por perto. Eu nunca tive escolha no assunto. Eu respeitei os desejos dela. Eu nunca entendi por que ela fez isso. Meu único palpite é que ela teve um colapso mental porque cortou todo o contato com todos. Nós dois éramos jovens e ainda estávamos crescendo. Eu não sei, mas tenho lutado contra isso desde então. Do nada ela me manda uma DM no Facebook depois de todos esses anos e quer me encontrar. Estou com um fluxo de emoções agora. Bravo, nervoso, esperançoso, triste. Eu ainda tenho sentimentos por ela. Não sei se eu poderia aceitá-la de volta, mas, olhando para o Facebook dela, sinto falta dela. Ela está ainda mais bonita do que antes e solteira. Estou em conflito. Ela não fala nada sobre o motivo de ter ido embora. Ela disse que é melhor fazer isso pessoalmente. A única coisa que posso dizer é que no Facebook dela tem um monte de coisas sobre ela ser fraca e viver uma vida cheia de vergonha, arrependimento e solidão. Isso é idiota. Ela me deu um bolo e eu não deveria querer nada com ela, mas, droga, ainda tenho sentimentos por ela. Nunca parei de pensar nela. O que eu deveria fazer? Dar um sumiço nela em troca? Chamá-la para sair? Ver onde esse encontro a nos leva? Atualização de bem, isso foi alguma coisa. Pelo menos eu tive um encerramento. Nós nos encontramos em um café e sentamos e conversamos do lado de fora. A primeira coisa que notei foi o quão cicatrizados seus braços estavam e quanta dor havia em seu rosto. Resumindo a história, ela queria terminar muito antes do casamento. Ela era muito fraca e covarde para falar por si mesma. Ela teve um colapso nervoso completo por tudo. Ela estava cansada de ser forçada a fazer coisas que ela nunca quis fazer e nunca ter coragem de se defender. Ela estava brava com sua família pressionando-a a se casar e ter filhos. Ela estava brava com eles forçando-a a um diploma que ela não queria. Ela mesma estava brava por não ser capaz de falar. Nada do que ela fez foi justificado. O que concordamos. Quando a pedi em casamento pela primeira vez, fiz isso em um local público. Eu a coloquei em uma situação difícil e ela queria dizer não, mas ela não suportava me ver magoado. Ela estava certa. Eu fiz todas as escolhas por ela. Eu era uma pessoa muito diferente naquela época e ela era muito amansa, como se ela apenas seguisse o fluxo e não tivesse coragem. Eu abafava a voz dela com frequência e muitas vezes nunca lhe dava a chance de crescer e se tornar uma pessoa. Naquela época, eu geralmente estava focado apenas em mim mesmo. Bem, tudo chegou ao clímax e ela teve um colapso mental completo. Ela fugiu de seus problemas amando de sua melhor amiga e única pessoa no mundo em quem ela confiava. Como ela disse, é a única coisa que ela sabe fazer, correr. Ela nunca teve coragem de falar. A vida dela simplesmente entrou em uma espiral descendente. Ela ficou alguns anos sem teto depois que o marido da melhor amiga a expulsou. O resto desse tempo foi gasto na prisão, e ela não especificou o que fez. Ela foi libertada há cerca de um ano e tem mudado sua vida.
vida. Ela tem um emprego, ela se reconectou com os pais e ela finalmente está se reconectando comigo. Ela nunca parou de tentar entrar em contato comigo. Quanto ao nosso futuro, não temos nenhum. Nós dois concordamos em terminar as coisas e seguir caminhos separados. Nós dois mudamos. Duas pessoas diferentes. Não temos nada em comum e não moramos perto um do outro. Ela não justifica o que fez nem quer ser perdoada. Ela acha isso repulsivo e tem vergonha de suas ações. Eu queria ficar bravo, mas não consegui. Eu apenas a perdoei. Com isso, apertamos as mãos, nos despedimos e essa provavelmente será a última vez que nos veremos. É agridoce. Eu consegui o encerramento que queria. Nós dois conseguimos. Parece que um fardo foi liberado. Eu sei agora que nunca tivemos um futuro juntos e nunca teremos. Mas, por outro lado, estou triste porque acabou. Todos esses anos talvez esperando que algo acontecesse foram em vão. Mas, no final, este é um final e eu finalmente tenho um encerramento. Poucos conseguem dizer isso. Eu acredito na história dela? Sim, eu acredito e mesmo que ela esteja cheia de merda neste momento. Isso importa? Eu sempre a conheci como uma pessoa muito fraca, mansa. Ela geralmente faz o que todos mandam e frequentemente foge quando as coisas ficam muito difíceis. Ela evita seus problemas porque era fraca demais para enfrentá-los. Quero dizer, faz sentido porque sua família não falaria comigo sobre ela. Eles eram os típicos pais tigres que renegavam seu filho problemático.